Incrível, de troca de presentes, muitas festas, aquela galera do só se vive uma vez gastando todo o dinheiro do 13º, vem janeiro, esse momento maravilhoso com IPTU, IPVA, material escolar, cartão de crédito para pagar, e agora é o que nós vamos descobrir no Interessa de hoje, que está no ar. Olá, Brasil! Eu sou Tatiana Lagoa e você acompanha o Interessa Podcast, que sim, está no ar, 14h de uma terça-feira, falando de um assunto tão interessante quanto esse, que são as finanças. Afinal de contas, sem dinheiro não dá nem para sair de casa, não é mesmo? Então, assuntos como esse são muito frequentes aqui no Interessa. Se você está conhecendo agora esse podcast, deixa eu te contar. De segunda a sexta, a gente fala sobre assuntos diversos que interessam para a minha, para a sua, para as nossas vidas. E você já sabe, dá para nos acompanhar ao vivo, né, no canal do Tempo no YouTube. Eu sempre travo na hora de falar isso, ou o Tempo Livre, né? E pelos principais tocadores de áudio. Enfim, vocês já estão cansados de saber disso? E eu sei que vocês estão querendo saber é o tema. Eu sei que a mega da virada não veio para você. Para mim, tá nítido que não. Mas as contas, elas chegaram e venceram agora nessa primeira quinzena do caos. Mas vamos lá. Em tese, a gente já sabia que janeiro chegaria. Então, o certo mesmo era que esse momento já estivesse planejado. Mas eu também sei que isso aqui é Brasil, né? E, infelizmente, não aprendemos planejamento financeiro na escola. Alguns nem na vida, né? Mas é possível se planejar. Basta correr atrás dessa informação de qualidade. Então, para nos ajudar a pensar alternativas para apagar esse incêndio e também para a gente aprender a se preparar para o próximo janeiro, nós batemos um papo hoje com o mentor financeiro Rodrigo Schumacher, que chegou aqui rapidinho, né, Rodrigo? Seja bem-vindo. Primeiro, obrigado. Estar aqui é uma honra para mim. Eu falo que clima agradável e vamos trazer algo que nos incomoda muitas vezes, mas de uma forma bem descontraída, com coisas práticas também para a gente resolver isso da melhor forma e não repetir o mesmo cenário nos próximos anos para a maioria das pessoas, né? E sabe o que eu acho maravilhoso? Você chamar Schumacher num momento em que está todo mundo correndo para pagar as contas. Você é predestinado demais. É coincidência boa, né? Bora correr, pagar as contas e viver boas experiências. Bora. Sabe quem está aqui também cheio de conta para pagar? Nossa. Lorena Camartins. Ô, Tati, ei, gente, você nunca me apresentou de forma tão certeira, minha filha. É um cartão de crédito bloqueado, é um negócio sem limite, é uma fatura do aniversário lá de julho que insiste em vencer, né? As viagens pro exterior. As viagens, tudo ali, nossa, e eu atraso o pagamento, né? O quê? Bloqueia tudo. Já tô aí, né? Na minha função desse ano, que é arrumar o quê? Uma pessoa rica, né? A qual vou me juntar, né? Diz que na Coreia tem muitos pretendentes. É o que me resta, né? Olha só. Arrumar um banco. Assaltar o banco eu não posso, né? Não, porque não. nos noticiários policiais eu só leio, né? Não posso estampar um. Mas aí, né? É o que me resta. É. Não é fácil, não. E você, Flaviane Paixão, vai assaltar um banco? Porque né, você já casou, então agora você vai ter que assaltar um banco. Casar é muito forte. É, né? Casar, ó. casar. A indireta aí, ó. Esse ano quem não pediu tem que pedir, né? Não, Tati? Tô doida nessa festa. Nossa Senhora. Ô, Tati, mas deixa eu te contar um negócio. Não preciso.
Nossa, eu Nossa adorei. Aí pão dura do jeito que é. Menina, não é porque falta, então a gente conta. Então, quando tá na conta, a gente calcula muito bem para que não haja falta e que a gente consiga honrar com os compromissos. Se tem uma coisa que me incomoda e que eu detesto, é ficar com meu nome sujo na praça. É. Então, eu me organizo para manter tudo em dia. Inclusive, hoje antecipei parcelas de IPTU para dar, sabe? Porque eu segurei um pouquinho a onda no fim do ano, então já dá para dar uma adiantada nos pagamentos. E é possível, hein, gente? Tá vendo? Ela falou, eu antecipei, com todo mundo tá todo mundo endividado, será? Então temos uma solução e tem alguém na bancada aqui que vai nos ajudar também, hein? É, eu sou desse time aí também, Flaviane. Mas vamos lá. 73,4 milhões de brasileiros fecharam o ano de 2025 negativados, ou no popular, com o nome sujo, como diz Flaviane Paixão. Isso representa, gente, 44% da população adulta no país, e não é pouca coisa não, tá? Essa é a primeira vez na história que o número de pessoas com contas em atraso chega a esse patamar. Essa pesquisa é da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo SPC Brasil, que todo mundo sabe quem é, né? O Serviço de Proteção ao Crédito. Então, na prática, gente, tem mais pessoa em dificuldade financeira do que parece. Então, já fecharam um ano nessa dificuldade. Aí corta para janeiro com essas novas contas que já falamos aqui. Tá pronto o suco de desespero. Brincadeiras à parte, o planejamento financeiro é o que pode garantir um ano mais tranquilo. E o momento certo de começar é sempre agora, porque a gente fica nessa. Ah, mas eu não fiz, eu já tô com X anos e nunca fiz. Tudo bem. Agora pode ser um bom momento. Então, hoje nós vamos entender juntos quais os investimentos que podem ser interessantes para quem é iniciante, como economizar mesmo tendo pouco inicialmente e como sair das dívidas. É mágica? Não, é intencionalidade. E para você, como andam as contas aí? Está devendo cartão? Como é que tá? Quais as estratégias que você tem adotado? Tem alguma dúvida de algum investimento? Manda aqui todas as questões, porque esse podcast tem a sua participação, porque se faz parte da sua vida, Interessa! Eita! Vou começar com a Flaviane, porque eu achei que você foi bem... Não, comigo não. Comigo não. Vamos Comigo lá. não. Como é que você se planeja? Ai, meu Deus, comigo não. Ainda mais porque eu fiz um compromisso ano passado que me tomou todas as minhas reservas. Todas. Então eu fiquei lisa. Não. Então, eu tenho que me organizar. Eu preciso me organizar para que as coisas não desandem. Então, eu nesse ponto, eu acho que eu não sou aquela figura arrojada, de perfil arrojado, que investe, papapá. O que eu tinha, eu já torrei. Ó, acabou. Fiz um investimento, né, ali, isso eu preciso. palpável. Patrimônio. Um patrimônio. Isso. Então acabou, deixei lisa, fiquei lisa e tá tudo certo. Mas é isso. Então agora eu me concentro para pagar as contas desse novo compromisso e essas advindas dele, dos outros. Olha aí, gente. Nossa, Senhora, muito toma, investidora, Lorena. né? Ai, Investidora, patrimônio, amor. Ai, até parece, né? Ah, Mas aí eu tenho que me organizar ainda mais, porque eu já não tenho mais aquela reserva. Então chega no fim do ano, eu não faço loucura, eu tenho que gastar meu 13º comprando presentes para mim e para os outros. Primeiro que eu nunca fui assim. Não vai ser agora porque eu tinha um 13º e sabendo que eu não tenho reserva, o que eu vou fazer? Então eu me organizei, fiz tudo dentro do meu orçamento, do que eu imaginava que era possível, que não me comprometeria para chegar nesse momento e não tá passando sufoco. Então, para mim, janeiro é mais um mês, inclusive um mês lindo, que é o do meu aniversário. Então é só isso. Só o mês mais lindo do ano. Só o mês que você vai fazer uma festa, então, para gastar um pouquinho É. mais de dinheiro. e ela que vai bancar essa festa, né? E você, Lorena, ficou acanhada aí agora. Fiquei um pouco tímida. Ai, menina, minha vida, né? Pobre, né? Não tem essa coisa assim de... A vida de luxo é só nas redes. Porque na conta bancária... É uma tristeza. Eu não sei me planejar. Eu acho que isso faz parte de uma educação financeira que a gente não teve, né? Nas escolas, em casa, no ensinamento. Então, eu não tenho...
Ideia nenhuma. Eu até tenho um dinheirinho assim guardado, né? Não tô assim, né? Ah também. lá ela. Mas assim, quando você fala dinheirinho, assim, é bem pouco mesmo. Mas é um dinheiro que eu não mexo de jeito nenhum e eu fico pensando assim, como investir ele para multiplicar, né? Porque dinheiro parado precisa multiplicar e tudo mais. Mas a minha vida, na verdade, ela é muito instável, né? Assim, eu não tenho alguns compromissos, por exemplo, eu não tenho PVA, que eu não tenho carro, né? Eu não tenho material escolar, porque eu não tenho filho, não tenho escola e tudo mais, mas eu tenho outros compromissos que eles surgem, assim, de repente na minha vida e eles não pedem licença, né? Eles só aparecem, assim. E aí eu sempre fico me perguntando que cada mês é um... Não só janeiro, né? Que eu acho que é um mês muito parado mesmo, eu acho que cada mês é um eterno dilema, assim. Principalmente porque eu ganho também dinheiro fazendo outras coisas, outros tipos de serviço, e também nesse início de ano e fim de ano as coisas são um pouquinho mais paradas, né? O ano começa, o ano financeiro, ele começa depois do carnaval, né? Principalmente quando a gente pensa assim, em muita marca, em muita publicidade, geralmente isso acontece depois. Então, esse início do mês, assim, é aquele início do ano que eu tenho que se eu não me organizar assim, até setembro para pensar como que eu vou dividir esse dinheirinho para dar conta das mesmas contas todo mês, é uma coisa que me pega. Assim, eu já passei vários momentos assim, de dezembro e agora também, não assim de ficar desesperada, né? Claro, mas de ficar no vermelho, de ter que recorrer assim, às vezes a um cheque especial que é péssimo, mas sabendo que em 10 dias ou 15 dias eu preciso repor esse dinheiro. Então, assim, não é viver numa corda bamba, mas é uma eterna insegurança de não saber quanto que essa organização financeira, esse dinheiro que você conta todo mês vai voltar a cair de novo. Ah, mas eu te achei um sucesso quando você fala que se organiza até setembro para ter um fim de ano tranquilo. Tipo assim, setembro eu sei que é o último mês que talvez eu possa colocar. Então, você vai dando uma diluída ali, diminuindo, né? Não, você tá bem. Eu tô organizando. Tá, A evolução tá vindo. Tá e a gente tem vindo. conversado muito sobre essa questão de cuidar do dinheiro do jeito certo. A gente fala muito de, na escola eu não tive esse aprendizado, mas a evolução ela acontece. Igual um exemplo claro foi o que a Lorena acabou de falar, né? Eu digo muito sobre a importância da gente entender o seguinte, passou. Não é virar para passar e falar, vou esquecer ele, não é. Mas entender, as contas que você fez em dezembro, ok. Foram feitas. Agora vai ficar murando com isso, reclamando disso, já foi feito. Agora daqui para frente, aprender com o passado e comemorar. Virar e falar assim, guardei um dinheiro, realizei algo. Então trazer essa visão de que, vou anotar o que passou. Não, vamos anotar daqui para frente, mas não é anotar tudo também não, mas trazer essa ideia, igual a Lorena comentou muito bem. Tem uma reserva. Então pode falar, poxa, minha vida não está maravilhosa. Não está acontecendo, né? Mas você estou incomodado em não estar, por exemplo, investindo do jeito certo. Bora começar a pegar, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso, é legal. Iniciar e começar a valorizar isso, entendeu? Isso é legal, porque nós podemos evoluir. E as pessoas estão entendendo que essa evolução, ela está cada vez mais próxima da gente. A gente abre um jornal hoje e fala sobre finanças. A gente entra na internet e fala sobre finanças. Então, o assunto ele não é falado na escola, deveria? Sim. Mas nós vamos falar muito sobre isso. Não dependa do governo. Nem para a saúde, nem para a educação, nem para estradas. A gente tem que buscar ter um melhor resultado financeiro para a gente poder ser cada vez mais independente do governo, poder ter um plano de saúde, poder ter uma escola de qualidade, poder fazer as melhores viagens. Então nós vamos falar muito sobre essa questão de assumir esse protagonismo e falar, bora fazer diferente. Então para você que está nos vendo aqui hoje, entender o seguinte, olha, fiz errado, ok, vamos daqui para frente corrigir isso. E vamos entender que é um processo? E aí, o que a gente fala para esses 73,4 milhões de brasileiros que já entraram um ano endividados? Qual que é o primeiro passo? O que eles fazem a partir de agora? Já deu ruim, beleza. E agora? Primeira coisa que é fundamental é não se acostume em não ter um bom resultado financeiro. O problema é que muitas pessoas se acostumam. Muitas pessoas se acostumam a não guardar nada, não fazer nada. Então, na hora que a gente fala não se acostumar, pegar e falar assim, estou devendo para quem? E entender, por exemplo, eu tenho dívida que talvez seja uma dívida não essencial. Não quer dizer que você não tem que pagar um cartão de crédito, mas talvez você não consegue pagar, porque você tomou uma decisão errada emocional antes. Então, dizer para aquele cartão naquele momento, talvez, se não é possível pagar, não estou falando que essa é a primeira solução, mas analisar não pague. E não surte com isso, entenda o seguinte, deixa eu corrigir esse problema daqui para frente, mas tem dívidas que você vai ter que entender o seguinte, poxa, dívida com carro, com financiamento, se você não pagar, você vai perder o carro. Então, essa dívida é uma dívida essencial. Então, já separar o que é essencial e o que não é. E aí entender que dentro daquelas que são essenciais, poxa, aquela ali você tem que fazer uma força-tarefa para pagar. E o que você tem que fazer para pagar? Você tem que ter renda.
E muitas pessoas, a gente tem a cultura do CLT, muitas vezes, de gerar uma única fonte de renda. Tem várias e várias possibilidades de a gente aumentar nossa renda hoje em dia. Entender que naquele momento essencial, poxa, vamos priorizar o que é prioridade. Talvez não é que você tem que abandonar uma saída no final de semana, mas talvez em vez de fazer 4, faça uma durante um período para você. Isso faz diferença, tá? Entendi. Gente, se você deixar de sair um dia, às vezes, a semana, é uns 300 conto a menos ali, viu? Então, Meu caso, que sou boa de golo, né? 1.200. Mentira. Assim, não. E que só frequenta lugares Alto que come bem. Uns 1.000 conto aí. Assim também não, mas... Gente, é aquela cervejinha ali da segunda-feira, que eu gosto bem, quando você evita, é 120 e poucos reais ali, só de uma sentadinha básica. Sim. Multiplica ali por 4 no fim do mês. Sim. Entender uma Se coisa. organiza. Isso. Por exemplo, igual você comentou, né? Tenho contas para pagar, mas estou investindo. Então, uma sugestão que eu dou para todo mundo, gente, não é querendo... Eu acho que as pessoas estão aqui hoje para ouvir algo que incomode também. Mas se está endividado, entenda que tem que começar a fazer algo diferente para sair das dívidas. E o que a Lorena comentou, que eu adorei, ela falou assim, poxa, eu tenho dinheiro guardado. Então, entender que todo mundo tem que entender que mesmo as pessoas estão entendendo isso, mesmo tendo dívidas, ela tem que começar o quê? A usufruir da prosperidade é ter dinheiro guardado, porque se você não tem, a dívida vai chegar. Impossível não chegar. Mas aí eu quero trazer uma questão que sempre isso me causa dúvida. No cenário da dívida que tem juros, e dependendo desses juros, ele é algo assustador, no caso do cartão de crédito. E eu tenho um dinheiro guardado, que eu não sei qual é a opção da Lorena, mas assim, num cenário... Até pouco tempo era poupança que rende muito pouco. Você vai deixar os juros da sua dívida comer o seu fígado e o seu dinheiro guardado rendendo muito pouco? Paga. Fazendo essa escolha? Ou eu pago essa dívida e fico com quase nada, mas pelo menos eu já estou liberada para começar... Não vou falar tudo de novo, porque eu não sei como é que é o cenário da dívida, mas para recomeçar. Bela pergunta, e eu sou bem direto em relação a isso. Não tem nem que discutir, a maioria das dívidas são prioridade, devem ser pagas, e se você tem um dinheiro guardado, quase todo o dinheiro deve ser utilizado para pagar essas dívidas. Mas eu digo que tem dinheiro que a gente tem que guardar, e uma pequena parte no primeiro momento que você não consegue nem tirar, para você projetar várias coisas na sua vida. Então, respondendo a sua pergunta, tira e paga, mas nunca fique zerado de dinheiro. Entenda que algumas caixinhas ela tem que começar e tem que ter alguma coisa para você colocar, porque a gente tem que mudar a mentalidade. Porque o dinheiro, ele é emocional. Na hora que eu pego um livro de finanças, psicologia financeira, por exemplo, fala daqui, a questão emocional do dinheiro. Dinheiro é emocional. Então a gente tem que entender que o guardar o dinheiro não é simplesmente o guardar que você vai, por aquele motivo em si, você vai pagar. Você está mudando a mentalidade, você está vendo o dinheiro render. Virar para a Lorena e falar assim, Lorena, coloca esse dinheiro para trabalhar para você entender que o dinheiro trabalhando para você, ela vai ter aquela vontade, pô, deixa eu guardar mais, para que se tiver um imprevisto, ela possa lá tirar. Então, tire, mas não tire tudo. E igual você falou, zerei. Eu entendi a ideia, mas e a sua aposentadoria lá na frente? Não, mas eu zerei, mas eu tenho uma previdência privada. Então, que legal, tá vendo? Porque isso eu nem conto, eu não acho. Não tem isso, não. Eu não acho que isso seja um dinheiro para eu mexer. Isso aí tá lá. Isso aí tá lá. Tá vendo? Isso, eu nem considero como dinheiro meu. Show. Eu esqueço que ele existe, porque eu também não lembro nem da data, então eu tô zerada num dinheiro que eu posso falar assim, nossa senhora, deu merda, eu vou fazer alguma coisa. Você pode mexer rápido? Esse eu nem sei como é que faz pra mexer. Show. Entendeu? Eu tô lisa, mas tem isso aí. É isso. Para salvar, sabe? Mas eu queria só trazer um exemplo também, Schumacher, que está na nossa matéria em otempo.com.br, na versão impressa, que eu acho que é muito do que a gente vive no dia a dia. O advogado Fernando Ribeiro, de 46 anos, ele foi ouvido pelo nosso repórter Rafael Vidigal, e ele deu um testemunho que eu acho que é muito da família brasileira. Que ele fala o seguinte, que é cada vez mais complicado organizar as finanças, porque a conta não fecha, abrindo aspas. Está tudo muito caro. E o nosso salário já não acompanha a evolução da inflação, não é de hoje. E eu concordo demais. Você vai fazer uma compra porqueira no supermercado, R$200. Aqui, isso sacolão. Para uma pessoa, eu moro sozinha, é caro. Eu fico imaginando para duas, para mais, para... Ontem eu comprei 5 itens, R$96. Entendeu? Então, assim, é tudo assim, é tudo 100. Tudo R$100. Tudo R$100, no mínimo. R$100. E assim, nesse período de férias, então, com criança... Eu ia falar isso. Aí e nesse período de férias, dia, né? além de a gente ter que inventar coisas gostosas para fazer em casa, ainda tem mais passeios, porque você não vai manter uma criança 30 dias, em 40 cativeiro, dias. né? Né? Você precisa fazer coisas.
Para viver. Dinheiro é para gastar, inclusive viver boas experiências, né? Mas numa situação como essa, que o nosso salário ele não acompanha, né? O reajuste não acompanha o valor de preço das coisas no supermercado. Só tá aumentando. As pessoas elas... Esse exemplo aqui que a conta não fecha, eu acho que é para muito mesmo. E sinceramente, para mim, eu acho que é quase 100% da população brasileira. Bora lá, então vamos lá. Tirando ele. E Tatiana Lagoa. E em breve a Lorena e a Flaviane. Então vamos lá. Filho, eu só levanto minha cintura daqui quando você resolver minha vida aqui no aplicativo. Agora, vamos acabar. É consultoria, tá? Perfeito. Não pagar nada não, que eu não só tenho tem uma dinheiro. solução para isso. Eu digo com toda clareza, a gente tem que incomodar. Mas sabe qual que é a única solução para isso? Gerar mais renda e gastar menos do que ganha. Porque só gerar mais renda também, as pessoas vão gastar mais. Na verdade, quem gera mais renda e não sabe cuidar do dinheiro, muda de marca. Tá, é claro. A pessoa não sabe cuidar do dinheiro, ela ganhou mais, ela muda de marca. Agora, a pessoa que começa a ter consciência disso... Flaviane, eu sou bem direto nisso. Se a gente não buscar aumentar nossa renda de diversas formas com a rentabilidade do investimento, você aumentar sua renda economizando, por exemplo, com uma internet que você tem um tempão que você não pede um ajuste nesse preço, você não controlar, nós vamos o quê? Cada vez mais perder poder de compra. Gente, as coisas vão ficar cada vez mais caras, os preços vão aumentar cada vez mais, o salário não vai acompanhar, isso é claro. Então, se a gente for depender simplesmente de falar assim, olha, eu vou depender do aumento do meu salário, talvez isso não vai acontecer na mesma velocidade que o aumento dos preços. Então, trazer essa visão de que eu tenho que ter múltiplas fontes de renda, não tem outro jeito. A classe média no nosso país, ela vai ficar cada vez mais escassa se ela não aumentar a própria renda. E a classe que mais vai sofrer é essa. Você acha que uma pessoa muito bem sucedida está preocupada com o aumento do preço de gasolina? Você acha que ela está preocupada com o aumento da conta de água, luz? Lógico que nós estamos num país que, infelizmente, não é a maioria que está desse jeito. Eu concordo com o que vocês estão falando. Mas a gente tem que começar a entender que, está na minha mão aumentar minha renda. Está na minha mão eu fazer algo diferente. E a gente tem que assumir esse protagonismo e entender formas que eu possa fazer isso de uma forma bem prática. Existem inúmeras formas hoje em dia. E a gente tem que, muitas vezes, pegar. Vamos lá. Quais, sei lá, a pessoa que tem pouco, começa a investir onde, como, traz esse caminho das pedras aí. O que é aumentar a renda, né? Porque quando você fala de aumentar a renda, parece assim, igual todo mundo odeia o Cris, né? Arrumar 5 empregos. E não temos tempo para isso, né? Como assim aumentar a renda? E quando eu falo aumentar a renda, gente, a gente pode falar assim, vai arrumar mais emprego. Não é essa a solução também, não. É aumentar a renda de diversas formas, como, por exemplo, igual ela perguntou, como é que eu faço para investir e aumentar minha renda? Porque na hora que você coloca lá R$100 no banco, rendeu R$1, você aumentou sua renda? E aí? Aumentar, aumentou. Mas pouco. assim... Eu concordo, será que é muito pouco? Uai. Porque a gente entende 1%, né, em cima de 100. E se fosse 1 milhão, teria rendido quanto? 10 mil. É a mesma proporção. O problema é que a gente muitas vezes não dá valor ao percentual e muitas vezes entende que o valor é pequeno. Aí, uma forma de aumentar a renda é o quê? Começando a investir aonde? Então, para todo mundo que está me vendo aqui, abre o aplicativo do seu banco agora. Ou abre hoje, coloca ela no CDB de liquidez diária. No Nubank você tem a caixinha, no Inter você tem o porquinho. Em cada instituição, já começa a fazer isso. E vai começar a cair esse R$1. É aumentar a renda. Fui abastecer meu carro hoje, de manhã. O que eu fiz? Fui num posto que me dá dinheiro de volta na hora que eu gasto com combustível. É uma forma de aumentar a renda. Aí eu tenho energia lá em casa, eu tenho energia através de fazenda solar. Não, peraí, como aí que o posto te dá dinheiro de volta? Que posto é esse? Depois você vai falar agora. Bora! Nossa, gente. E eu só fico procurando cupom de desconto da... Cashback? Como é que funciona isso? Devolve dinheiro de volta? É tipo um cashback? Sim, na verdade, você baixando o aplicativo aí do Shellbox, do Ipiranga, da Petrobras, do Premia, na hora que você vai no posto de gasolina abastecer, você paga mais barato na gasolina. Cai dinheiro na sua conta. Se você tem conta no banco, por exemplo, alguns bancos digitais do nosso país, você vai dentro do aplicativo do banco, abastece por aquele aplicativo que vai voltar dinheiro para sua conta. Normalmente, no final de semana, sábado e sexta-feira, 4% de desconto. Você fala assim, abasteci R$200, caiu R$8. Isso é uma forma de aumentar a renda. Só que as pessoas estão achando que vão aumentar a renda, é tipo assim, altos valores de uma hora para outra. Isso é trabalho. Tatiana quase caiu ali, ó. Tô chocada. De grão em grão, né? A galinha enche o papo. Mas peraí, tô vivendo muito errado. Também.
Agora posso ficar milionário, não tô sabendo. Me conta aqui só um negócio. Você, vamos falar mais devagar aqui. Você falou que abriu o aplicativo do seu banco. Eu tenho que olhar o quê? Como é que é o nome? CDB o quê? CDB de liquidez diária. Dentro do seu banco vão ter lá nomes até mais ilustrativos. Porquinho, caixinha. Então é colocar o dinheiro nesse lugar. E se você colocou o dinheiro nesse lugar hoje, amanhã você já pode tirar o dinheiro. E você não vai perder e já vai ter alguma rentabilidade. Mas isso é poupança? Não, isso é melhor do que a poupança. Isso é simplesmente quase o dobro da poupança hoje, mas com o mesmo risco da poupança. Essa que é a grande sacada. Zero. Não a zero, não existe nada que o risco é zero, mas o risco é muito pequeno. O risco é se a instituição quebrar e você tiver mais do que 250 mil reais naquela instituição. Então a gente tem que só que entender esse problema. Eu estou bem longe, né? Eu estou bastante longe disso. Por enquanto. Nossa, se tem uma coisa que eu estou longe, é de 250 mil reais na minha conta. Bora lá que eu te ajudo. Eu estou mais perto, assim, do Polo Norte, Sul, da Austrália, mas de 250 mil reais, você pode ter certeza que eu tô, ó, nossa senhora. Agora, CDB, né? Todo banco oferece pra gente o tempo todo CDB, né? Isso daí, eles até batem meta com o CDB. Então eu fico, às vezes, na dúvida, porque estão te oferecendo demais. Porque... nada que é muito bom é tão oferecido, né? Para além do CDB, sei lá, Tesouro Direto, tem outra alternativa também? Ou a gente pega todo o dinheiro que está na poupança, coloca no CDB? Isso. Então, se você tirar todo o dinheiro da poupança e colocar no CDB, você já deu um belo passo. Tem outras opções? Tem os LCIs, tem os tesouros. Por exemplo, se você investe num LCI dentro do seu banco digital, do banco tradicional, tem esse investimento. Você não paga nem imposto de renda. Só que você perde o quê? A liquidez do dinheiro. Então, se você precisar daquele dinheiro num LCI para resgate imediato, você não consegue, mas vai render mais. Aí é importante, igual foi comentado pela Flaviane, fazer investimentos, lógico, direcionar mais para o CDB, que você pode tirar a qualquer hora, por um imprevisto, por uma conta, mas colocar alguma coisa em algo que não pode tirar, igual ela falou lá da Previdência. Ela nem sabe como que tira, por quê? Porque ela está trabalhando a questão da mentalidade dela, ela está falando, poxa, eu vou fazer algo abundante na minha vida, eu vou chegar no momento da minha vida que eu só trabalho se eu quiser. Então trazer essa visão paralela é fundamental. É bom ter esse negócio aí? Previdência privada é bom também? Então, é uma opção. Eu particularmente não recomendo na maioria dos casos, tá? Tem opções bem mais interessantes, porque tem altas cargas tributárias. Um LCI, se eu for sugerir hoje para cada um de vocês que estão nos ouvindo, para vocês que estão aqui, hoje, vai no seu banco, com 50 reais você começa a fazer um LCI, você já começa a visualizar o que eu estou te falando e você vai ver que algo tremendo vai acontecer na sua vida, independente do momento financeiro que você esteja. Eu não estou falando para você investir em vez de pagar as contas, não é isso. Eu estou falando, comece a investir mesmo que não esteja dando para pagar as contas, para mudar a mentalidade. Pessoa que começa a investir, ela começa a visualizar algo muito mais abundante. E se chegar a dívida, ela tem de onde tirar para pagar a dívida. Isso é determinante. LCI liquidez. Guarda isso aí. Vamos ver como é que nós vamos chegar no fim. É o nosso desafio aí, ó. Boa. Mas o que é liquidez do dinheiro? Não tem nada disso. O que é LCI? LCI é um tipo de investimento como se fosse uma poupança, em que rende mais do que a poupança, chama letra de crédito imobiliário. Os bancos oferecem isso, mas é um tipo de investimento que você não paga imposto de renda, mas você não pode tirar o dinheiro a qualquer momento. Tem que deixar ele lá. Tipo a previdência privada. Algumas delas. Agora o CDB, ou liquidez, é que você pode tirar a qualquer hora. Poupança. Tem liquidez? Tem. Eu posso ir lá e tirar a qualquer momento. Um CDB de liquidez diária, um porquinho, uma caixinha, você pode tirar a qualquer momento. Essa que é a grande diferença, entendeu? E a maioria dos investimentos devem ser feitas aonde? Naquilo que você pode tirar a qualquer momento. Se eu virasse para você agora, Lorena, falasse com você nesse exato momento, eu pediria para quase todo o dinheiro que você tem guardado ou está parado lá, coloca nesse investimento que você pode tirar a qualquer momento. Mas uma pequena parte que seja, coloque em algo que você não pode tirar, que é o LCI. E faça igual andar de bicicleta. Começa a pedalar essa bicicleta, começa a andar, que você vai aprender a andar. Por enquanto com rodinha, e depois você está tirando e empinando essa bicicleta. Olha só, no interior, né, como uma pessoa do interior, o que eu cresci ouvindo? Invista seu dinheiro em imóveis, lotes. Coisas físicas, assim, coisas físicas que te geram um patrimônio, mas que também geram uma renda. Hoje isso caiu em desuso ou também é indicado? Super indicado também. Eu entendo que ter imóveis, diversificar é fundamental, mas a gente tem que entender que nem sempre quem compra terra acerta.
A gente tem que entender que ter uma casa própria pode ser uma experiência planejada do jeito certo, no momento certo. Agora, achar que vai ganhar dinheiro com imóvel e ter certeza disso, talvez isso não vai acontecer, porque com o tempo, mesmo que o imóvel valorize o preço, talvez ele está perdendo valor de mercado em relação ao próprio dinheiro. Mas eu entendo que todo brasileiro tem que ter um imóvel. É meu entendimento, eu acho que isso é muito importante as pessoas terem clareza, porque vai chegar um momento da sua vida que você não está disposto a ficar mudando de casa, você não está disposto talvez a ter que não poder fazer uma obra grande na sua residência. Então a gente tem que entender que isso é uma existência. E a gente não pode usar o dinheiro só como algo que é vantajoso ou não. Trocar de carro é vantajoso financeiramente? Não. Não é, mas é uma experiência. Não ter carro também sim, não quer dizer que a Lorena tem que ter carro, não, talvez seja tranquilo. Até porque não, bati todos os últimos, né? Não sei dirigir. Então entender isso. Bati todos. Até os emprestados eu bati. Agradece. Bati todos, não sei dirigir não. Mas a casa eu tô precisando, que eu tô igual o poema, né, de Vinícius de Moraes. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. É onde eu tô morando atualmente, tá desse nível. Agora, Schumacher, eu acho interessante quando você fala dessa questão que todo mundo deveria ter um, porque se você tem um e já quitado, ele pode ser sua renda. É porque você pode... Eu tinha pensado nisso, como uma segunda investir, opção. Uma opção de renda, porque você aluga e você tem um dinheirinho ali, né? Sim. Não, assim. Mas não vivendo de aluguel. Eu não vou viver de aluguel e para alugar o outro. alugar o outro, porque eu também acho que não compensa, porque o aluguel está muito caro. Sim. Se você tem um imóvel e você... Aí você fica na mão, porque eu vivo assim. Eu falo, você tá fica fazendo na tudo mão. errado, me conta. Não, eu vou ser sincero. Eu Pode, digo com toda por favor. sinceridade que muitas vezes a gente fala sobre a questão de eu não faz sentido eu morar de aluguel e ter uma casa alugada. Tem muitas pessoas morando em condomínio fechado, estão lotados de imóveis alugados, morando de aluguel num condomínio fechado. Então a gente tem que entender que talvez no seu ponto de vista isso não faz sentido. E talvez, vamos dar um exemplo claro. Mas aí a renda de todos os outros paga o aluguel da casa milionária. E bem provavelmente a renda desses outros é o quê? Galpões, lugares que têm uma valorização muito maior. Mas se você está morando num condomínio, numa casa de 5 milhões, você está pagando quanto no imóvel desse? 20, 25 mil por mês. Se você deixar, por exemplo, esses 5 milhões investido em patrimônio, alguma coisa, vai render o quê? 50, 60 mil por mês. Por que você vai comprar um imóvel que você paga com a metade do que rende, talvez, um aluguel? Então entender isso é importante. Eu não entendi nada. Mas entender que muitas vezes o aluguel, ele é muito mais barato do que você, talvez, tá abrindo mão do seu recurso, que está investido no banco e está rendendo. Que depende de quanto você tem, né? Assim, tudo é um depende mesmo, sim, né? Depende, Mas é complexo isso, né? Sim. Mas porque para render tanto tem que ser um volume, né? Ele está falando em 5 milhões, vai render esse tanto. Quanto mais rende. Aí... Não. Rende a mesma coisa. Só que Você proporcionalmente. lembra quando eu falei R$100 rende R$1 se for 1% ao mês? 1 milhão rende 10 mil. 1%. É a mesma coisa. Agora, uma casa de 1 milhão, o aluguel é quanto? Em torno de 5 mil. Quanto que rende se você deixar o dinheiro no banco? Os 5 mil? 10 mil, 1%. Com metade do que rendeu, você paga o aluguel e mora na casa de 1 milhão. Aí você vai, por exemplo, abrir mão e pegar esse 1 milhão, comprar uma casa, ficar zerado. E aí o que vai acontecer? Não vai pagar o IPTU. Tô brincando. Pode vai ser. embora de favor na casa Flaviana. Entendeu? Gente, que complexo isso. Isso aí tá dando nó aqui. Eu quero saber uma coisa. É comum, assim, acho que no fim do ano todo mundo esquece que o ano que vem existe. Eu tenho essa impressão, assim. Porque vem muitas festividades, eu acho que vem esse desejo, assim, né? Quem tem essa... Quem tem a oportunidade de receber 13º e tudo mais, realmente as pessoas acham que é como se fosse um salário extra, e não é, né? Porque as dívidas vêm... É mais comum essas pessoas, às vezes, terminarem um ano endividadas ou aproveitam esse 13º para quitar o mês de dezembro e viver sem pensar no amanhã? Ou você acha que tem um comportamento muito maior das pessoas que começam o ano mais consciente, assim, de quitar as coisas e sabe essa sensação de vamos começar o ano organizado, assim? Ou não? Ou você percebe que as pessoas estão movimentando mais? Porque a nova geração, por exemplo, eu acho que ela está cada vez mais consciente de poupar, de economizar, de visão de futuro até.
E nós, véi, tá tudo aí um pouco ainda confuso, né? E eu queria entender um pouco disso, assim, como que você avalia mesmo de um ponto de vista comportamental, assim, como que tá essa evolução de um período ali festivo de fim de ano e o início do ano, onde todo mundo tenta recomeçar e fazer algo novo também, né? Eu digo o seguinte, a minha opinião é que a vontade é fazer algo diferente. As pessoas estão começando a se incomodar mais, mas na prática muito pouca coisa de diferente está sendo feita ainda. Sim. O assunto está sendo muito mais falado. Mas se você fala assim, as pessoas estão muitas vezes já criando o hábito de investir com consistência, não. Muita gente está começando, mas não tem consistência. Não busca estar no meio, entendeu? Começa e para. Aquele efeito, olha, iniciei, fui lá, guardei, tiro tudo, aí volta a estaca zero de novo. Mas as pessoas estão incomodando. Mas olha para você ver, o endividamento só está aumentando. Sim, então é uma coisa que aumenta. Tem que entender, né? a consciência está melhorando. Mas na prática, entendo que pouca coisa ainda está sendo feita de diferente na maioria das pessoas. Por que agora que tem um público aumentando o endividamento? Não só por conta dessas questões, tá tudo mais caro e tudo mais, mas em relação à consciência mesmo, a noção de dinheiro, de valor, eu acho. Assim, está aumentando porque o custo de vida está cada vez mais alto e a gente está entendendo que o poder de compra está cada vez menor e as pessoas muitas vezes elas não estão buscando estratégias para gerar mais renda. Essa que é a grande questão. A gente tem uma cultura de monofonte de renda, é o CLT. Eu recebo o meu salário e pronto, vou ficar final de semana em casa descansando. Isso é cultural. Só que aí a gente tem que entender que gerar outras rendas de diversas formas é fundamental, como algumas que a gente falou aqui. Então, trazer essa visão que está sendo, tipo assim, um grande desafio para as pessoas. Mas não adianta. Eu dei uma entrevista recentemente para o Jornal Tempo falando sobre o seguinte: não adianta só aumentar a fonte de renda, final de semana ir trabalhar, mexer com Uber, mais dinheiro, se eu não sei cuidar do dinheiro. Gente, a gente tem que ter clareza que dinheiro não resolve o problema financeiro da pessoa. Mais dinheiro na mão de quem não sabe cuidar é mais problema. E se a pessoa tem mais dinheiro, não tem qualidade de vida, não tem lazer com a família, adiantou o quê correr atrás do dinheiro? Então trazer essa consciência de saber cuidar do talento que a gente recebe, que é bíblico, né? Cada um de nós recebe talento de acordo com a nossa capacidade. E aí eu tenho que entender, deixa eu me transformar cada vez uma pessoa mais capaz e saber cuidar do dinheiro para viver belas experiências. Entender que o final do ano é um momento para você dar presente, mas com visão de experiência. Não é o presente mais caro que vai trazer mais satisfação para quem está ganhando. Então ser inteligente, definir orçamentos, fundamental, gente. Saber quanto que eu gasto no supermercado. Ter uma planilha interessante é um bom caminho para começar, assim, ter uma planilha com todos os seus gastos. E nessa planilha a gente anota tudo mesmo, assim? Como que você organizaria, assim? Entendo, meu quinto passo para a pessoa fazer uma boa gestão financeira é justamente isso, relacionar isso numa planilha pelo menos um mês do ano. Porque se a gente fosse anotar tudo, aí as pessoas, isso é muito complexo, é muito difícil. Pega um mês e fala aquele mês, tipo assim, tudo que eu gastar eu vou mandar uma mensagem no meu WhatsApp. Criei um grupo, eu e meu cônjuge, eu e minha família, vamos mandar tudo. Durante um mês, aí você vai descobrir, gastamos quanto com a iFood, gastamos quanto com o supermercado, descobrimos, olha, nós precisamos disso para gerar essa renda. A nossa renda comporta isso aqui? Não, nós temos que reduzir. Então, para você tomar ciência, lógico que é muito importante, mas só isso não basta. Entendeu? É tomar decisões em cima disso. Anotar, mas falar, poxa, o que eu vou fazer? Quanto que eu vou gastar no supermercado por mês? Aproximado, não vai ter quanto exato, os preços aumentam, mas tem uma referência. Quanto que eu vou gastar de combustível? Quanto que eu vou me pagar, que é os investimentos independentes do valor no primeiro momento, para que eu possa daqui a pouquinho me proteger. Tem uma regra que eu quero até entrar com ela, que é talvez a gente trazer uma conexão, e gente, não fique chateado que eu vou falar aqui com vocês, da audiência, as pessoas. Quem não tem reserva financeira, não tenha cartão de crédito. Eu estou dizendo isso, eu falo isso com os meus alunos muito. Se você não tem dinheiro guardado, ter cartão de crédito é a porta aberta para o endividamento. Entenda o seguinte, comece a guardar algo e se prepare para ter um cartão. Cartão de crédito, ele é muito importante, mas é um produto de pessoas que sabem cuidar do dinheiro do jeito certo. Ele te dá acessos, te dá viagens, te dá dinheiro, porque se você gasta um cartão que te dá pontos, você vai ter dinheiro, milhas, viagens, muitas outras coisas, mas cartão de crédito é um produto para quem tem reservas financeiras, porque um imprevisto chega e o dinheiro é emocional. Muitas pessoas vão no shopping com um cartão que tem limite e a pessoa não tem limite. E o que vai acontecer? Aumenta o meu limite. Exatamente, aumenta o custo, aumenta o gasto, aumenta a fatura e daqui a pouquinho chega a dívida se não tiver reserva. Eu posso falar uma coisa? Desculpa eu falar isso. Desculpa, mas é porque eu já ouvi situações desse tipo nesse cenário de superendividamento, né? Porque nós entramos recentemente num número muito alto, né? Sei lá, 2, 3 anos, a gente teve mais de 60 milhões de pessoas também super endividadas. E uma vez eu escutei comentaristas falando isso. Bom, você já está nesse caos?
todo fim de ano, o que acontece? Mutirão de pagamento de dívida. Para de gastar, entra no mutirão, negocia sua dívida e resolve o seu problema. Uma coisa que eu vejo, ele até me mexeu no cabelo, desculpa eu falar isso, mas é o que eu escuto. Tá ferrado mesmo, já tá tudo na merda. Eu espero esses mutirões acontecerem, que eu negocio, né? Eu quito, uma coisa que já virou uma bola de neve, que é algo assustador, e depois a gente tenta colocar as coisas no eixo. Bom, isso é uma coisa que eu já ouvi. Já tá ruim, espera esses mutirões acontecerem, renegocia. Não tô falando que é certo ou que é errado, mas eu já escutei. Renegocia sua dívida, quita, e dali em diante você começa um novo cenário. E eu queria trazer uma questão aqui também, que nós tivemos um ano de 2025 com mais um recorde de retiradas de saques da poupança em vez de depósitos. Isso vem acontecendo sistematicamente desde 2022. Nós estamos tirando mais dinheiro da poupança do que colocando. Como que a gente pode entender esse fenômeno? Além da poupança ser desinteressante, que a gente sabe, mas nós temos muitos aposentados, outros perfis não tão arrojados e contemporâneos que colocam dinheiro na poupança. É gente tirando dinheiro para pagar a conta? Ou realmente as pessoas estão entendendo que a poupança não é um bom lugar, não é uma boa ferramenta para guardar dinheiro? Minha opinião. As pessoas estão entendendo. Lógico que tem saques que podem ser para pagar contas, mas a grande maioria está entendendo. A gente tem um número gigantesco de influencers financeiros. Eu sou um deles. E a gente tem Natália Arcuri, Thiago Negro, um monte no mercado que está abrindo a mente das pessoas sobre isso, porque só coloca dinheiro na poupança quem não tem informação. Nem o presidente do Banco Central, tem até uma fala dele falando sobre isso, eu não consigo entender, não consigo explicar isso em outros lugares do mundo. Como é que as pessoas colocam dinheiro num lugar desse? Só é melhor do que nada, gente. Se você coloca dinheiro na poupança, entenda o seguinte, você é desinformado. Porque colocar dinheiro na poupança é perder poder de compra, é perder dinheiro, só é melhor do que colocar no colchão. Tirando isso, é pior. Então, a migração é gigantesca. Toma! Então, quem... Ficou nervoso. Desculpa, porque o homem no contra a Brasil poupança. as pessoas fazem muito isso. Por isso que eu falei. Chegou uma galera aí. Mas é incomodar. Cambada de desinformação. Mas eu vou ser direto, tipo assim, não é, eu tô aqui para ajudar, apoiar, mas, pô, em pleno século XXI, tá colocando dinheiro na poupança, tá querendo rasgar dinheiro e tá tudo certo. Se não se incomodar com isso, pode continuar colocando. Em vez de render o dobro, você está querendo que rende metade. Tá tudo bem, é com o mesmo risco. É desinformação. Mas e esse negócio o negócio já está ferrado mesmo, deixa para autorar, espera o fim do ano, renegocia sua dívida, só tenta não contrair novas. Eu digo com toda sinceridade, tem casos que a única solução é essa. E tá tudo certo para buscar uma solução. O problema todo é o seguinte, é se acostumar com isso. Limpo, desimpo, limpo, desimpo, o efeito sanfona. Agora entender, poxa, chegou um ponto que eu não consigo pagar meu cartão. Sabe o que eu falo com as pessoas? Não dá para pagar? Não pague. Aí você fala assim, Schumacher, mas a dívida vai aumentar. Eu falei assim, vai, mas depois de um feirão, num momento mais propício, ela vai ser negociada num preço mais justo. Felizmente, o governo, as coisas estão começando a intervir nessa agiotagem autorizada dos grandes bancos, principalmente, e dos bancos digitais. Hoje em dia, um cartão de crédito ele pode chegar no máximo ao dobro. Há um ano atrás, algum tempo atrás, ele podia chegar lá 20, 30 vezes mais. Então, eles estão entendendo que também o que acontece no nosso país é uma terra sem dono. Ou seja, os bancos cobram o que querem, não tem nem proteção, porque o cliente também paga se quiser, e acaba que muitas vezes ele não consegue ter garantia nenhuma. Então, entender, países de primeiro mundo, gente, não pode parcelar no cartão de crédito. No Brasil pode. Se eu fosse presidente do nosso país durante um dia, uma coisa que eu faria. A partir de hoje, eles vão querer talvez me prender na hora, mas eu diria, a partir de hoje, o cartão de crédito não pode ser parcelado. Você for comprar alguma coisa uma única vez. Nos Estados Unidos é assim. Metade do comércio ia quebrar, né? Mas é um ajuste para mudar o quê? A cultura para que depois o comércio prospere. Sabe por quê? Porque hoje tem um monte de comércio quebrando, porque o cliente não tem nem cartão de crédito para passar, porque não sabe usar. Então a gente tem que entender que o governo pode usar artifícios para ajudar as pessoas. E talvez uma solução dessa seria impopular demais no primeiro momento, mas no segundo eu falo assim, uau. No cartão de crédito a gente só tem para dividir as compras, você vai me desculpar. Senão não faz sentido ter. Você compra ou é à vista ou é parcelado. Mas você ainda ganha um descontinho. Mas aqui é Brasil, aqui é outro mundo. Mas por que lá? Mas quem diz que a gente precisa copiar o comportamento, porque o eurocentrismo aí, a gente está falando de outra realidade. Olha, desculpa, mas eu realizo muito sonho porque eu tenho um cartão de crédito que divide até
12 vezes os meus sonhos. Eu não posso atrasar, mas se eu tô pagando ali todo mês, tá tudo certo. Eu entendo, Lorena, mas eu digo com Mas toda se chegar sinceridade. aqui falando assim, agora é só à vista, assim, a gente tem que fazer um recorte também, né? Sobre a população do Brasil. Não pode falar assim, na Europa não é assim. Tudo bem, gente. Assim, na Europa também, né, a taça de vinho é menos de €1. Que delícia, né? Que maravilhoso. Vinho bom, mas assim, Lorena, a gente tá é outro falando tipo de cultura Eu entendo também. a sua questão, mas essa cultura, para ser mudada, precisa de colocar estratégias diferentes. Eu entendo, acho que muitas pessoas seria totalmente mas impopular. colocando Eu uma fico arma na muito cabeça, satisfeito de você né? ter ficado muito chateada com isso. Mas Não eu é digo- chateado, é um dado realista, Sim, né? mas eu digo que está aí um grande problema. A maioria das pessoas endividadas no nosso país, depois vocês podem olhar, quase 80% é cheque especial e cartão de crédito, Lorena. Isso é um problema. É o que tem um problema. foma, mas eu acho que o vamos buraco é muito cortar o mais problema de uma embaixo. forma radical, mas eu entendo, mas eu não concordo. Do mesmo jeito que você não concorda Entendi. comigo. Não mas concordo. Perfeito. Bom. Agora, no início do podcast, você falou de algumas dicas práticas, tipo o que a gente ficou chocado lá do posto de gasolina. O cashback, né? Assim. Traz algumas outras dicas, assim, porque talvez esse universo do investimento esteja mais distante para algumas pessoas, né? Talvez menos escolarizadas e tal. Mas o poupar do dia a dia, acho que ele é mais palpável, né? Vamos dar outras dicas assim? Então vamos lá, dicas práticas para as pessoas falarem assim, deixa eu já perceber resultado na hora. Na hora que vocês vão num supermercado, na hora que vocês vão num lugar, vocês colocam o CPF na nota? Em alguns Às lugares, vezes. sim. Sabe o que acontece com a pessoa que baixa um aplicativo que chama Nota Fiscal Mineira e coloca o CPF na nota? Sabe o que acontece com essa pessoa se ela colocar? Concorre a prêmio de até de R$1 milhão, que foi sorteado inclusive agora no final do ano pelo Estado. Não precisa nem de acompanhar. Então, você vê que dica prática que a pessoa pode fazer agora. Baixou um aplicativo Nota Fiscal Como que Mineira e chama? começa com Nota Fiscal Em Mineira. São Paulo é muito cultural isso, né? É impressionante. Tudo eles pedem CPF na nota, CPF na nota. E aqui não tem muito disso. Mas eu sempre ponho. Sim, mas baixa o aplicativo, porque talvez você põe e não está concorrendo. Entendi. Então, uma coisa prática. Vamos dar uma outra coisa prática também. Olha para você, final do ano agora é um momento bom para a gente chegar assim, eu estou pagando tanto de internet, né? Aí eu fui verificar no mercado, tinha coisas muito melhores, com muito mais velocidade, pagando R$100 a menos. Olha a dica prática, olha para você, R$100 a menos durante 12 meses, R$1.200 de diferença no ano. Aí eu pego esse dinheiro que eu deixei de rasgar naquele momento e coloco num investimento forçado, você está entendendo? Num CDB para justamente trazer essa clareza. Pegar, por exemplo, aplicativos que a gente tem inúmeros aí no mercado para cashbacks, como o Melios. A gente tem, por exemplo, vai comprar alguma conta, comprar pela Livelo, que é uma plataforma de compras. Que você compra lá e recebe pontos para transformar em milhas. Tá vendo que coisas, tipo assim, são coisas que a gente consegue fazer de uma forma bem direta agora, acabou esse podcast já, fazer isso e começar a ter resultado. Então deixar lá no banco que você tem aquela conta que recebe o seu salário, no dia que você receber o seu salário, coloca lá para fazer um investimento que seja de R$20, de 50, independente do momento. Não é isso que vai, tipo assim, impedir você de pagar as contas para trazer. Coloca lá num CDB, num LCI. Então, trazer esse início do processo, começar a visualizar isso no dia a dia, dica prática. Pegar lá no seu celular, baixar o aplicativo da Araújo. Aí, na hora que você for na Araújo, você vai comprar com o aplicativo. E de preferência, compra para você pegar no drive-thru, para você não entrar lá e comprar outras coisas que você não foi para comprar. Compra mais barato. Acho que em várias farmácias é assim. Exatamente, na Droga Raia tem, na Pacheco tem. Então, experimentar isso e valorizar esses descontos, entendeu? E no posto de gasolina, baixa o aplicativo que chama Shellbox. Agora, tem gente que paga tudo no cartão de crédito sem parcelar, porque aproveita por causa das milhas. Isso faz sentido? É bom ou é ruim porque você pode perder um pouco do controle? Então, aquilo que eu comento, cartão de crédito, para mim, o limite que a pessoa pode ter, minha sugestão é 2 vezes o que ganha e pode pagar no máximo a fatura de cartão em 40%. Então, por exemplo, se eu ganho R$10 mil, eu tenho que entender que meus limites têm que ser no máximo 20 mil, no máximo 2 cartões, com algumas exceções, mas usar o cartão é uma ferramenta absurda para quem sabe usar. Ou, por exemplo, eu uso, por mais que eu fale que eu não concordo com o nosso país a gente poder parcelar, eu parcelo. É uma estratégia boa para quem está aqui. Concordo para quem sabe usar. Mas olha para você ver, eu vou comprar um tênis para correr. Eu vou comprar como? Um cartão parcelado, se não tiver juros, concorda? E se não tiver desconto à vista? Por quê? Por que eu vou tirar meu dinheiro do investimento para comprar um tênis à vista?
E eu comprando assim, o que vai acontecer? Eu vou ganhar os pontos do mesmo jeito. Então, é entender cada perfil. Aquela pessoa que está comprando sempre, sem parcelar e está tendo resultado, continue fazendo. Agora, compras recorrentes, supermercado, gasolina, não vou parcelar. Agora, uma compra... vou comprar uma bolsa. Sei que você gosta muito de bolsa chique. Amo. Então... Tem nenhuma, mas eu adoro. Bora parcelar, sem juros, se não tiver desconto à vista. Então, cada caso é um caso. Agora, receber milhas ou ganhar pontos, muito legal, mas é aquilo que eu falo. Não adianta você também ficar naquela louca, eu vou passar tudo num cartão, não consigo pagar o cartão, pago os juros e recebo milhas. Não adiantou nada. Mais ou menos você tem um dinheiro guardado e tá cheio de dívida. Não tem sentido. Essas contas assim básicas do dia a dia, tipo assim, água, luz, telefone, eu percebo que tem muita gente que escolhe pagar no cartão de crédito. Faz sentido isso ou não? Tem um custo para isso, né? Na maioria das instituições, entendo que não, porque por elas. Agora tem gente que tem uma estratégia tão, tipo assim, apurada nisso, faz cursos em relação a milhas, que ele consegue multiplicar isso muito. Mas eu não concordo. Eu, particularmente... As minhas são, por exemplo, de débito automático, que eu acho que são contas de básicas, assim, né? Do todo mês, água, né? E tudo mais, e débito automático. Mas se eu fosse dar um conselho, assim, tipo, a pessoa que quer se reorganizar, talvez, assim, nesse início de ano, o que seria, claro que cada realidade é uma realidade, tudo mais. O que você indicaria de cortar, assim, até para a pessoa poder se reorganizar? Porque muita gente fala assim, você quer economizar? Fica dentro de casa, corta todo o lazer e tal. Eu já discordo um pouco disso, assim. Eu acho que talvez é viver melhor, mas também com um pouco mais de consciência, assim. O que você sugere, né? Agora, olha só, eu só preciso dizer uma coisa. O Schumacher está trazendo um monte de notícias difíceis. Você tá de brincadeira que tá acabando. Eu vou trazer uma mais difícil. Ele vai responder isso como consideração final. Deixa eu só fazer uma observação. Pode, vai rapidinho, ser rapidinho, tá? né? Rapidinho. Ô, Lorena, tem uma coisa que eu faço, tem gente, assim, ao meu redor tem gente que fala, não, mas que munhecagem. Você é mão de vaca mesmo. Mas existem... Mas tem coisas que eu acho que elas são importantes, assim, e a gente trazer isso desde cedo faz diferença. Então você vai... Eu gosto muito de tomar café quando eu posso em padaria. Meus peitos caindo, gente. Ai, desculpa. Arrebentou. Voltou. Eu gosto muito de tomar meu café na padaria. Então, o que acontece? Aí eu vou sempre com meu filho. Ele vai sempre escolher uma marca de achocolatado. Que é a mais cara. Se tem outras opções pela metade do preço, por que eu tenho que pegar a mais cara? Porque ele quer? Não, tomar outra, mesma coisa. Finge, né? A mentira saudável. Tem coisa que é igual, tem coisa que é diferente. Mas aqui, é tudo leite com chocolate? Tá. É tudo leite com chocolate. Então, assim, eu acho que tem coisas que, assim, se eu posso desapegar da marca e eu tenho opções mais em conta, por que eu vou pegar mais cara? Porque eu ainda quero continuar me dando o prazer de tomar um café preto gostoso, comer um pão de queijo. Café na padaria. Na padaria. Sair para ir na padaria. Na padaria, entendeu? Para não precisar de abrir mão disso, eu escolho as opções mais baratas que tiver. Na padaria, que eu acho que é boa e que tem um melhor preço, eu não preciso ir na mais cara, sabe? Enfim. Já é uma forma. Isso tem a ver com a experiência. Até responde um pouquinho que a Lorena fez a pergunta lá, o que cortar. Então, tipo assim, vive experiências, usufrua, entenda, tipo assim, se é mais barato, a qualidade parecida ou não, porque talvez a gente pode se acostumar a fazer, vou comprar sempre mais barato, porque é a melhor. Muitas vezes não é a melhor opção. Então, entender que o valor da coisa também não tem a ver só com o preço, é com o que você realiza disso. Então, trazer essa conexão de viver experiências. E um café na padaria, independente do momento se a pessoa está com dificuldade financeira ou não, ela merece. Talvez não todo dia. Entender essa importância e viver experiências. E quem está endividado, gente, bora ter lazer, bora viver, mas dentro de algo que seja possível. E se não for possível muita coisa, reduza e para se ajustar, para ser tudo possível depois. Então, trazer essa consciência, uma transformação, ela vai mudar não só a sua vida, como da sua família. E quando você falou de considerações finais, eu tenho sonhos utópicos. Falo sonho utópico de virar e falar assim, poxa, o meu sonho é que todo brasileiro aprenda a investir. Porque isso vai ser muito mais do que investimento. Eu tenho um sonho utópico que todo brasileiro entenda que a rentabilidade no nosso país, ela é uma das maiores do mundo, por mais que as pessoas falam que rende muito pouco. É a segunda maior do mundo e só está atrás da Turquia. E as pessoas têm que começar a entender isso na prática. Meu sonho utópico é que as pessoas não dependam do governo. Eu dependo o mínimo possível. Se você depender do plano de saúde do governo, da assistência do governo, você não vai ter. Se você depender da educação, vai ter de baixa qualidade. Entender que, tá na nossa mão buscar nessa evolução. Independente do momento que a gente esteja, a gente fala assim, deixa eu ser melhor do que eu fui ontem. Entender que, aprenda com o passado. Entenda que muitas vezes eu tenho que fazer algo diferente para ter resultados diferentes.
E é super possível, gente, a gente fazer algo diferente na nossa vida financeira. Começa com o primeiro passo, com o primeiro real, busca ajuda, busque mentores. E se a gente não muda ambientes, a gente não muda destino. Se eu não estou bem financeiramente, provavelmente eu estou em ambientes de pessoas que não estão bem. Bora ler um livro de finanças. Bora fazer um curso. Bora seguir por isso. Eu pensei que você ia falar, bora parar de conviver com seus primos. Porque a pessoa... O primo que endivida. Olha, gente, é brincadeira, tá? É só porque eu preciso mesmo encerrar. Eu sei que a gente, né, tem milhares de perguntas passou rápido demais aqui, da conta. Porque quando a gente está falando de investir o nosso dinheiro, né, daria para conversar com o Schumacher aqui 9 horas seguidas, né? Mas você volta outro dia, Schumacher, deixa seu @ também para quem quiser continuar acompanhando, pegando essas dicas ótimas aí. @Rodrigo Schumacher Finanças. Será um prazer te ajudar para que você seja a pessoa mais próspera financeiramente da sua família. Conte muito comigo e eu tenho certeza que você vai deixar um legado na sua família, de uma família educada financeiramente. Isso aí, acabamos de conversar com o mentor financeiro Rodrigo Schumacher. Flaviane, beijo para você. Nossa, não vou poder nem dar tchau? Pode. Gente, pega o link desse programa hoje, eu vou falar isso assim... Faz aquelas coisas de vó que vai mandando para todo mundo da família, para todo mundo no WhatsApp. Sim. Faça isso, por favor, que esse programa tá uma maravilha pra gente aprender. É não? Isso mesmo. Deixa lá salvo. Entra lá em otempo.com.br/interessa que o link do programa de hoje vai estar lá. É isso aí. E eu assino embaixo, porque se todo mundo acompanhar e entender pelo menos essas L, não sei das quantas, CDB, Canabadio, e CDB, saber... Confusão da sigla, Carol. Mas se acompanhar e voltar no programa, não vai ficar confusão mais, porque ele ensinou aqui didaticamente. Então, bora investir, nem que seja R$1, R$50, porque... Faz diferença, gente. Faz diferença na vida. E amanhã tem mais, e se você poupar, você vai poder acompanhar mais o Interessa, porque você vai ter mais horas livres, porque você vai ficar rico em breve. Até... Então, quanto mais rico, mais em casa, mais tranquilo, mais tempo de desfrutar o Interessa em tempo integral. É isso, então acompanha a conta aí. fecha. @programa Interessa. Beijo. Tchau, gente.